Será que o TRXF11 é uma cilada ou uma oportunidade nesse momento? No vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou educador financeiro e investidor há mais de 10 anos e por aqui todas as semanas te trago informações sobre o mercado e sobre os fundos imobiliários. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui abaixo, deixe seu like e o seu comentário ao final do vídeo de hoje. E hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário TRXF11, que somente no último mês vem amargando uma queda de mais de 4% em suas cotações. E isso nos traz, logicamente, a pergunta: será que isso se torna uma oportunidade ou será que esse fundo imobiliário tem algum problema, alguma cilada que está fazendo ele cair tanto? E eu vou estar te mostrando aqui com informações, abrindo o relatório gerencial e de fato te mostrando a fundo se vale ou não vale a pena investir nesse ativo. Então, aqui no gráfico a gente pode observar exatamente isso. Há um mês atrás esse fundo era negociado por volta dos R$ 97 e atualmente por volta de R$ 93. A gente está falando de R$ 4 de queda aqui por cota, o que representa 4%, um pouco mais de 4%. E isso vem pegando muita gente de surpresa. Por que o TRXF vem caindo tanto? Já que sempre se demonstrou um fundo imobiliário bem rentável e um fundo imobiliário bem seguro, com contratos longos, diversificação de ativos. Para a gente entender isso, é preciso a gente olhar primeiramente para o relatório gerencial desse fundo. No último relatório gerencial do fundo imobiliário, a gente pode perceber algumas informações relevantes. A primeira delas, o aumento do número de cotistas. O fundo saiu de uma base de 218 mil cotistas para 237 mil. É um aumento de mais de 8% na base, ou seja, é um dos fundos imobiliários que, sem sombra de dúvidas, mais vem crescendo nos últimos meses. O fim da 12ª emissão de cotas, que inclusive fez com que o fundo imobiliário chegasse a um patrimônio de 6,3 bilhões de reais e hoje se tornando um dos maiores fundos imobiliários em patrimônio no mercado. E com todo esse movimento que o fundo veio fazendo, novas compras foram sendo executadas. E aqui dentro do relatório gerencial a gente pode observar exatamente isso. O fundo imobiliário, com a alocação da sua 12ª emissão de cotas, foi fazendo compras de alguns ativos, como cotas de outros fundos. EZTB11, um fundo imobiliário aqui gerido pela BTG Pactual, que é dono de 100% do ativo EZ Tower, foi uma das compras que o TRXF fez. A gente tem aqui Snell, que representa 2,4% do patrimônio líquido, IBBP 0,8%, TJKB 0,6% e daí por diante. Ou seja, o fundo imobiliário, com o novo incremento de receita, já começou a mostrar um pouco de estratégia diferente. Então era um fundo totalmente voltado para tijolo que gradualmente vem comprando cotas de outros fundos imobiliários aqui para dentro da sua carteira. E além disso, uma das grandes mudanças que o fundo imobiliário vem fazendo também é no padrão da aquisição de imóveis. A gente sempre falou do TRXF principalmente como fundo imobiliário de varejo. Apesar dele ter um ou outro imóvel ali voltado para o logístico, foi muito voltado ao varejo, um varejo tradicional, de hipermercados, com contratos longos. Então ele sempre foi muito conhecido por isso. Porém, do ano passado para cá, algumas coisas mudaram. E aqui a gente pode entender, olhando para os locatários desse fundo imobiliário, de onde começam a surgir algumas das críticas que a gente vem olhando aí sobre esse fundo imobiliário no momento. Então, como eu trouxe, ele sempre foi um fundo muito voltado para varejo. Então, os principais cotistas são Açaí Atacadista, Mix Mateus, Pão de Açúcar, só que nos últimos tempos ele foi colocando outros tipos de imóveis. O Albert Einstein, então entrando para um setor hospitalar, um setor voltado à saúde. Outro grande inquilino aqui do fundo, Caixa Econômica Federal, hoje representa 3,4%. Agências bancárias, é um segmento que muita gente não gosta, né? Principalmente por entender todas as mudanças, as dificuldades que as agências bancárias vêm passando nos últimos tempos, o fechamento de agências em vários centros. Então é um tipo de imóvel que muita gente não gosta. Segmento educacional também tem muita resistência do mercado e o fundo imobiliário colocou aqui alguns imóveis, como a gente pode ver aqui, da Ânima Educação, tem imóvel voltado também a colégio. Então isso aqui de fato nos mostra que o fundo tem um outro perfil. Hoje não é um varejo clássico, e sim um varejo que engloba vários tipos
de segmentos e segmentos que possuem sim resistência por grande parte do mercado: educacional, agência bancária e hospitalar. 3 segmentos que, sem sombra de dúvida, se não forem muito bem tratados, se não tiverem contratos muito bem amarrados e se não tiverem sendo expostos a bons inquilinos, podem sim vir a dar problema. E antes da gente continuar o nosso vídeo de hoje, eu quero te fazer um convite. Você precisa ter acesso a uma lista consolidada com os melhores fundos imobiliários. Já não dá mais para você ficar sempre que tiver dúvidas, pesquisando, estudando, perdendo o seu tempo para saber quais são as melhores oportunidades ou não do mercado. Eu quero que você tenha acesso a uma lista feita por mim e pelo meu analista profissional com mais de 10 anos em mercado, te mostrando quais são os melhores ativos para você investir agora. Além dessa lista, você vai participar do meu grupo exclusivo de WhatsApp com alertas de compra ou venda dos ativos e aulas ao vivo todos os meses. Tudo isso por menos de R$1 por dia. O link está na descrição desse vídeo abaixo. Clique, seja um assinante e eu estou te esperando lá. Mas além de tudo isso, existe uma outra questão que o TRXF carrega com ele, que também é centro de muitas discussões. É a alavancagem do fundo imobiliário. Ou seja, esse é um fundo imobiliário que trabalha com dívida. E aqui a gente pode ver um pouco do fluxo previsto para as amortizações dessas dívidas. Então a gente pode perceber o seguinte, que entre 2026 até 2032 é o principal eixo do pagamento do fluxo dessas dívidas, das amortizações aqui dessas dívidas. Ou seja, os próximos anos tendem a ser anos em que o fundo imobiliário precisará pagar mais aqui para abater o saldo devedor que está aqui nessa linha amarela dessas dívidas, se encerrando somente lá em 2046. Então, o fundo imobiliário tem pelo menos mais 20 anos aí de dívidas a serem pagas. Esse foi um fundo imobiliário que desde o seu princípio veio ao mercado alavancado, tomando dívida para de fato comprar imóveis, e é uma estratégia que a gestão costuma e gosta de utilizar. Não que ela esteja certa ou errada, mas é uma estratégia que possui os seus riscos. E de fato, pelo grande crescimento que o fundo veio tendo ao longo do tempo, aumento do patrimônio e tudo mais, até então essa estratégia se mostrou uma estratégia vencedora em mercado. Mas existem sim outros exemplos de outros ativos que mostraram que uma alavancagem feita de forma desregulada pode levar o ativo a ter muito prejuízo. Não é a realidade, pelo menos por enquanto, do TRXF, mas é sempre importante a gente lembrar que isso é um fator de risco sim do fundo. Aqui nesse outro gráfico a gente pode perceber o quanto que a dívida representa do patrimônio total do fundo. E nesse momento a gente está falando de 21% do patrimônio total do fundo é o que equivale à dívida. Mas como eu falei, a tendência para os próximos anos é que isso vá diminuindo, principalmente nos próximos 5 anos, onde grande parte do fluxo dos pagamentos deverão ser feitos para começar a zerar entre 2045 e 2046. Além desses novos segmentos que o fundo imobiliário trouxe com a sua 12ª emissão de cotas, um outro segmento que é muito citado já em mercado e que muita gente fala que é uma novidade para o TRXF é o segmento de shopping center. E o Shopping São Luís, no Maranhão, é um novo ativo que o fundo imobiliário vem trazendo a mercado. Comprou 17% desse shopping, que possui atualmente ocupação de quase 94%. Apesar de ser um tipo de ativo muito conhecido no mercado, a gestão do TRXF ainda não se mostrou, de fato, com experiência na gestão desse tipo de ativo. E isso, toda essa mudança, toda essa questão da dívida que possui e essas novas aquisições vem trazendo ao mercado perguntas e dúvidas sobre como é que as coisas serão a partir daí. E é por isso que as cotas do fundo imobiliário vêm caindo muito forte nos últimos tempos. Tem muito cotista de fato que ficou, de certa forma, insatisfeito com essas mudanças e essas modificações. Atualmente, com mais de 100 imóveis, é inegável que o TRXF11 é um dos maiores e principais fundos imobiliários hoje do mercado. É um fundo que tende a pagar para os seus cotistas, para o próximo semestre, pelo menos, entre 90 a 93 centavos por cota, o que hoje, atualmente, representa cerca de 1% por cota para um ativo de tijolo bem diversificado, mas que possui sim os seus riscos na operação. Na minha concepção, investir no TRXF hoje pode sim ser uma excelente oportunidade para quem visa o longo prazo
e entende que a gestão do fundo imobiliário merece sim um voto de confiança pelo histórico. Então, de fato, coloco sim o TRXF como uma grandíssima oportunidade pelo preço no qual ele vem sendo ofertado ao mercado. A R$ 93,00 vejo sim como uma ótima oportunidade. Mas eu quero saber de você. Deixa aqui abaixo nos comentários o que você acha desse fundo imobiliário. Investe, não investe? Acha que é uma cilada ou uma oportunidade? Me diz aí que eu quero saber. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Até mais.